Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo nesse horário. E eu queria trazer essa matéria para vocês que eu publiquei lá no Telegram, né? E eu achei muito interessante, né? Como eu falei para vocês, o engano está muito, mas muito perto de acontecer. O maior de todos os truques. Você imagina, né, irmãos? Veio o flagelo aí, o problema no mundo, e muitos falavam, nós temos de nos unir, todos nós fomos, né, igualados pelo problema, e não houve unidade coisa nenhuma, as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Como está escrito, conforme a iniquidade fosse aumentando, o amor de muitos se esfriaria, e é o que tem acontecido. E agora vem outro probleminha aí, né? A varíola se espalhando pelo mundo, já mais de 13 países, mais de 80 casos, e a OMS já começou a se preocupar entre aspas. E o que é que vai unir o mundo e fazer com que as nações se ajoelhem e queira ser governadas por um governo único no mundo, por um líder mundial que acabe com a fome no mundo, que acabe com os conflitos, que acabe com os problemas religiosos e que supra as necessidades do mundo, né? Mas que vigie todo mundo, que acabe com a violência, com o crime, não é? O que é capaz de unir o mundo? Irmãos, para você ter um governo mundial, né? Um governo mundial, ele significa, né, o governo de uma nação, ele representa o povo daquela nação perante outro povo. Uma das coisas cruciais de existir um governo é a característica do governo de representatividade. Um governo, né, ele só pode existir porque ele representa um povo. Mas um governo único mundial, né, ele representa o quê? Ele representa a humanidade. Perante quem? Então significa que existem outras raças, outros povos que precisam ser representados por toda a humanidade. Mesmo que nós saibamos que não é a humanidade que governa sobre nós coisíssima nenhuma. Mas vamos para essa matéria aqui. O Pentágono, OVNIs sobrevoaram Israel. Em uma audiência no Congresso, funcionários do Pentágono testemunharam que os avistamentos de OVNIs estão se tornando mais frequentes e podem representar um perigo. Mas revelações recentes também apontam para uma atração alienígena pela Terra Santa. Na semana passada, altos funcionários do Pentágono testemunharam perante o Congresso americano sobre assuntos de fenômenos aéreos não identificados, os UAP, ou o que o homem na rua chama de objetos voadores não identificados, OVNIs. O depoimento abrangeu cerca de 400 relatórios de pilotos e militares de 2004 até o presente, acima dos 143 avaliados em um relatório divulgado há cerca de um ano. Os avistamentos são frequentes e contínuos e geralmente ocorrem em áreas de treinamento militar ou outro espaço aéreo designado. E eles trazem essa narrativa de que onde tenha treinamento militar é onde mais aparece, como se eles estivessem de olho nas nações e nos conflitos para impedir uma destruição da raça humana, né? Porque essa é a narrativa deles. É mais visto nesses locais porque lá tem mais câmeras, radares do que nas cidades comuns, né? Então é óbvio que lá serão mais vistos. A força-tarefa de UAP do Pentágono não encontrou evidências para sugerir que os objetos eram de origem extraterrestre ou de um adversário estrangeiro baseado na Terra. Assim, a maioria dos incidentes analisados permanece sem identificação. A matéria é bem interessante, né? E deputados falam disso, etc. Olha isso aqui, ó. O relatório também revelou que muitos relatos de avistamento de OVNIs foram suprimidos. Na terça-feira, o Daily Mail informou na terça que o olheiro de cavalaria do Exército dos Estados Unidos, Sargento Travis Bingham, o especialista em I-4, Vishal Singh, e o soldado de primeira classe Dovell Ingram avistaram um OVNI quando foram implantados no posto de observação 3-1 no Sinai, perto do fim da fronteira Israel-Egito. Seu regimento, a 3ª Cavalaria, fazia parte de uma missão de forças multinacionais e observadores enviada para monitorar a fronteira por 9 meses. Enquanto estava de serviço em uma noite de dezembro de 2014, o Ingram observou 8 objetos brilhantes pairando e voando pelo céu a velocidades incríveis de um posto avançado no deserto do Sinai. Eles disseram ao Daily Mail que a nave parecia estar girando à medida que luzes menores emergiam dela e que pareciam aspiralar com fogos de artifício. Espiralar. Continua a matéria, né? Esse foi um dos avistamentos. Agora olha isso aqui, ó. É interessante notar que em dezembro de 2020, Haim Eshed,
que liderou o Programa de Segurança Espacial de Israel por quase 30 anos e recebeu 3 vezes o Prêmio de Segurança de Israel, disse ao Yediot Ahronot, em hebraico, que tanto os Estados Unidos quanto Israel esteve em contato com extraterrestres por décadas. Ainda assim, o conhecimento desse contato foi restrito porque a humanidade não está pronta. De acordo com Eshed, os alienígenas e os governos terrestres fizeram acordos para aprender mais sobre o tecido do universo. Essa cooperação, que Eshed descreveu como uma federação galáctica, também assume a forma de uma base subterrânea em Marte, onde humanos e alienígenas trabalham juntos. Olha só, é para lá que o Elon Musk vai. Em conexão entre a Terra Santa e os OVNIs parece natural para alguns. Em seu livro Chariot of the Gods, o autor Erich von Däniken levantou a hipótese de que a visão do profeta Ezequiel de uma carruagem celestial era uma espaçonave extraterrestre. Outros veem essa conexão no 6º capítulo de Gênesis, que pode descrever as interações entre criaturas estranhas chamadas Nephilim, literalmente os caídos, e homens. Gênesis 6:4 foi então e mais tarde também que os Nephilim apareceram na terra, quando os seres divinos coabitaram com as filhas dos homens, que lhes deram descendência. Eles eram heróis de outrora, os homens de renome. Os Nefilim são mencionados novamente no livro de Números como alguns dos grandes residentes de Israel presentes após o Êxodo. Números capítulo 13, versículo 33. Vimos os Nefilim lá, os Anakim, são partes dos Nefilim, e parecíamos gafanhotos para nós mesmos, então devemos ter olhado para eles. Alguns comentários bíblicos também apontam juízes como prova. Irmãos, a batalha de Baraque, com a juíza Débora, foi impressionante, porque ela em Juízes capítulo 5, versículo 20 e 23 diz o seguinte: as estrelas lutaram do céu, de seus cursos lutaram contra Císera. Maldição Meroz, disse o anjo de Hashem, amaldiçoa amargamente seus habitantes, porque eles não vieram em auxílio de Hashem entre os guerreiros. Tem um comentário no Talmud que eu li, tá assim, ó. É interessante notar que no versículo 20, a profetisa Débora afirma explicitamente que Israel recebeu ajuda de estrelas na batalha. De acordo com o Talmud, Moed Katan 16a, Meroz é um planeta particular na esfera celeste, porque a frase precede a menção dele. As estrelas em seu curso lutaram contra Císera. Segue-se que Meroz deve ser definido como um corpo celeste cujos habitantes foram amaldiçoados por se recusarem a fazer a vontade de Deus. É a matéria de fonte do Breaking Israel News. Mas é muito interessante que eventos no passado, a aparição de OVNIs, de naves espaciais, é mais antiga do que você imagina. O mundo que eu e você conhecemos antes do dilúvio, irmãos, foi escondido e ocultado. Ocultado muita coisa. Eu quero abrir aqui uma matéria, um texto bíblico, para corroborar com a matéria, e aí vocês vão entender muita coisa neste momento, e eu acho que vai nos auxiliar a vermos dessa forma, não é? O livro do profeta Joel, isso mesmo, Joel 2. Olha o que vai dizer: o dia do Eterno está próximo. Tocai a trombeta em Sião e clamai em voz alta no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele a chama brasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, como estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de batalha subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará de sua fileira. Impressionante, né? Aparecerá um povo na terra qual nunca antes foi visto, Então, tremendo. E parecem cavalos, Cavaleiros. Vem aqui para Apocalipse 9 e está descrito assim: e o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como de rostos de homens, e tinham cabelos como de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. E tinha couraça como a couraça de ferro, ruído de suas asas eram como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhante a de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. 11. Tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. O Apolo, não é? Tá aí. Passado é já um ai, eis que depois vem ainda 2 ais. Então, esse é o primeiro ai. A Bíblia fala de 3. O primeiro vai ser a aparição desses seres espetaculares do abismo. E pode sermos concomitante a isso o 4º cavaleiro de Apocalipse, né? O 4º selo, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo esverdeado, né? Aqui está amarelo, mas ele é esverdeado, o cavalo baio. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E é interessante dizer, né? O inferno seguia. Ou seja, quem está no inferno vai voltar. Eles vão abrir o abismo e vai liberar muita gente, muitos seres. Talvez aqueles que estavam aqui no dilúvio. E aí nós vamos ver realmente uma grande crise mundial, né? Algo absurdo que esses homens acreditam, né? Acreditam piamente que podem fazer, né? Que podem fazer. E a batalha, irmãos, ela é tão séria o que vai acontecer no mundo, e o Senhor fala disso, né, em Joel 3. E sabe, ele chama os gentios para a batalha, seu povo para a batalha. E tá escrito assim, ó. Verso 14, Joel 3,14: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio de seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. O verso 11 diz: ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Isso mesmo, aqui está dizendo isso, e aqui no verso 14, né, multidões no vale da decisão. O profeta fala de uma batalha que haverá e ele fala: Senhor, faze descer ali os teus fortes. Em outras palavras, os valentes, né, são heróis. Sim, o Senhor fará descer os teus anjos para essa grande batalha, como fez lá em Juízes, né? Em Juízes foi feito isso. Olha só. Eu vou ler a partir do verso 19 para vocês entenderem. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Meguido, no vale do Meguido, onde vai ser a volta do Senhor para a grande batalha do Armagedon. Não tomaram despojo de prata. Verso 20: desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císara. O ribeiro de Quizom os arrastou, aquele antigo ribeiro. O ribeiro de Quizom pisaste a minha alma, a força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar de seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, né, o planeta, segundo o Talmud, diz o anjo do Senhor, severamente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. E aí está falando de uma batalha nos céus. Em muitos lugares das Escrituras é dito sobre uma batalha celeste. Irmãos, nós vivemos uma batalha nos céus e na terra. Isaías fala disso, né? Isaías vai tratar sobre isso nas suas profecias de uma forma muito interessante.
Isaías 24, 21 diz: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Sim, olha, ele diz que eles serão presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. Olha só, e diz ainda, né, declarando bem claramente que será no dia da volta do Senhor. A lua se envergonhará, o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião em Jerusalém, perante os seus anciãos, gloriosamente. Então tá aqui, naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Será um dia de conflito no céu e na terra. Tá bom? Isso aí é muito claro para nós. Ezequiel trata disso aí, o profeta Daniel, tá? Quando Daniel tem a visão dos animais, ele fala o seguinte, olha só. Verso 2. Daniel 7:2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, né? É o mar celestial. Ele viu os animais vindos do céu, são o mar de cima e não de baixo. Isso é muito importante para você entender que tudo se trata de uma batalha nos céus, é espiritual. Entende? Tudo é espiritual e reflete no mundo físico. No mundo físico, irmãos. No mundo físico, espiritual e físico. E Apocalipse se trata claramente disso. Tá? Apocalipse vai tratar puramente disso. Eu queria ler outro texto, né? Judas, para confirmar mais um pouquinho aí o que a gente já tem falado, porque Judas fala disso, né? Sobre os seres que abandonaram a sua habitação, tá bom? Vamos lá? Tá falando aqui da batalha que houve, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, para você entender que lá em cima há uma disputa pelo que acontece na terra, né? Não usou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Fala. Isso é... Aí, irmão, no versículo 6 diz, né? E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Né? Eles vão ser soltos, tá? Os mensageiros que saíram de sua habitação, eles serão soltos para aquele grande dia. Quem são esses? Esses aqui de Gênesis 6, né? Olha lá. Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Entendeu? E então, vocês entendem que há uma batalha nos céus e na terra, e o que acontece lá acontece aqui, é automático, estamos interligados, tá bom? E nós precisamos compreender que eles dessa última vez se apresentarão como seres bonzinhos, não é? E inclusive estão de olho no local mais sagrado do mundo, tá bom? Estão se preparando para algo, para o local mais importante e sagrado do mundo, que é a casa do Eterno, que é Israel, que é Jerusalém, tá bom? Então, irmãos, é bom vocês saberem disso, tá bom? Porque eu acredito que quando começar essa grande terceira guerra mundial aí, quem vai vir interferir, impedir que isso se acabe num caos total, né? Vai ser essa aparição. E eles vão se apresentar como os verdadeiros criadores da humanidade, né? Como ensina os papiros e sumérios, babilônios, não é isso?
Tudo, irmãos, é uns ensinos corrompidos, porque na verdade o que está escrito na Bíblia é a verdade. Mas os homens não quiseram a verdade, né? Não quiseram o amor da verdade. Eles preferiram um erro. Por isso Deus os enviará a operação do erro para que eles creiam a mentira e sejam condenados por ela. Então isso é uma escolha da humanidade. É a escolha da humanidade. Eu trouxe uma outra matéria, não é? E foi muito importante, que foi sobre quem controla a economia do mundo. Que foi aquela Karen Hoods, né? Ex-diretora do Banco Mundial, e ela fala sobre isso, que existe outras espécies. A pessoa que teve acesso a documentos lá dentro, trabalhou no Banco Mundial, fala que nossa economia está sendo governada por seres que não são daqui e eles estão drenando a humanidade. E nós sabemos disso, o quanto a humanidade está drenada. Todos os governos da Terra estão endividados, todas as empresas, todas as pessoas, pequenas e grandes, todo partido político. Não importa se é de direita ou de esquerda, todos eles estão endividados, drenados, nas mãos de quem realmente governa. Assim como a ONU, como a OMS, o FMI, o Banco Mundial, o BIS, e etc, 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 etc e tal. E por isso, irmãos, que só agora está sendo proposto pela OMS um governo mundial para lidar com as doenças no mundo, para também lidar com a crise de fome no mundo, para cuidar das... Eles vão tomar tanto... Claro que quem já criou esse projeto foi o Bill Gates, né? Ele é o maior financiador, né? E por meio da indústria farmacêutica e do conflito, estão drenando a humanidade para as mãos desses homens. E só agora eles tiveram coragem de falar, olha, assine esse documento aqui, deixa a gente cuidar do seu país. O que vale agora é a Constituição nossa, é a nossa lei. A lei do país de vocês não terá mais o poder supremo, mas nós teremos. Então, irmão, se eles estão propondo isso é porque eles podem fazer isso. Eles não estão fazendo nada que não poderiam fazer. Eles sabem o tempo de agir. E infelizmente o nosso mundo caiu, e caiu de uma forma assim que, se não vier alguém de fora, o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, para intervir na história e nos salvar, então nós não teremos outra solução. Homem nenhum nos salvará disso. Então, mantenham firmes as vossas fé, porque o que vem aí vai sacudir o mundo. E nós sabemos que a nossa redenção está próxima.